Então, patrulha com Scene. O que é Scene? Scene é um behavior, tá? Um behavior que a gente coloca quando quer que o jogo faça movimentos randômicos. O que são movimentos randômicos? Movimentos que acontecem no loop de forma que você não influencia eles. E eles não são programados, eles são automáticos, tá? Aqui a gente tem o behavior, que é o behavior conhecido como Scene, ou o pessoal fala Sign, que é esse camarada aqui, ó. Esse Sign tem múltiplas funções, tá? Hoje eu vou ficar só nessa, mas tem múltiplas funções. Uma delas é fazer com que o inimigo sinta aquela região que você está se aproximando e reaja. É um exemplo, tá? Outro exemplo é aquelas barras que ficam se movendo no jogo. Também é feito com esse behavior. Esse behavior, por exemplo, esse aqui, ó, tem um Scene. E o Scene que está aplicado nele está fazendo um movimento vertical. Ele pode fazer um movimento horizontal, ele pode fazer por tamanho, por altura, por largura, por ângulo, por opacidade, por valor. Tem bastante coisa. Aqui você pode controlar a intensidade disso. Você quer que essa plataforma suba ou desça muito rápido. Tem período, tem magnitude, tem bastante coisa. Além disso, ele também precisa ser um solid. Porque o Scene ou o Sign não torna ele maciço. Só faz esse movimento. Tá? Então esse é o primeiro behavior que eu quero falar. Que é esse camarada aqui, ó. Viu ali no cantinho? Olha lá, ó. Aquele ali, ó. Aquele é um Sign. Tá vendo? Ele fica sempre nessa oscilação. Ele também é um solid, então eu posso interagir com ele, ó. Dependendo da magnitude dele, ele pode me levar lá pra cima e eu chegar em outra fase do jogo. Como tem alguns jogos que são assim, né? Você vai subindo. O ideal é que se você tiver mais de um, que ele seja um jump through e não um solid. Porque senão, quando eu for bater aqui no próximo, eu vou bater o Kengo e não vou conseguir avançar. Então é legal que quando houver um outro aqui, que seja um jump through, para que você consiga pular e interagir com ele para as próximas fases. É muito comum esse tipo de coisa, né? Tem as barras, aí tu vai pulando para ir chegar no próximo nível que você quer atingir. Esse é um behavior novo, que a gente vai passar a usar também. Eu poderia alternar isso aqui com outros tipos, horizontal, né? Por vários exemplos. Diminuir ou aumentar a magnitude disso, simplesmente fazendo essas configurações. Mas tem outra coisinha que eu queria mostrar, que tem esse código aqui, ó. Isso aqui, gente, é um arquivo que eu estou continuando a partir daquele outro, tá? Eu ainda não entrei no detalhe de moedas e pontos. Eu devo falar isso na próxima aula, na quarta-feira, que é a contagem de vidas, que é a variação global. A gente falou de variação de instância, que era para o inimigo patrulha. Na próxima aula eu devo falar de Global Variation, para fazer pontuação de vida, de pontos do próprio jogo, né, o score. Então vou falar isso depois. E aqui tem aquele código do sistema, que é para quando ele bater o limite, ele morrer, tá? Também eu já tinha falado isso. Agora, isso aqui eu não tinha falado ainda. Isso aqui é o seguinte, esse personagemzinho aqui, esse inimigo, ele faz uma patrulha sem eu precisar criar toda aquela estrutura. Ele faz a patrulha baseado num código, que é esse aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Deixa eu subir a escada aqui para ele não me pegar. Ah, mas você não botou ele como coisa, ele não vai fazer nada. Entendeu, ó? Aí, ó. Sacou? É só programar. Beleza? Mas olha lá, tá vendo, ó? Ele fica, ó, nesse loop. Isso é uma patrulha. Esse sprite é dele, tá? Esse abaixo e levanta é dele, tá? É um spritezinho que faz isso. Tem também o comando de fazer o espelhamento. Não foi feito com plataforma, não foi feito com nada disso, tá? É a maneira diferente que vocês têm de fazer um inimigo patrulha. Isso anula a outra maneira? Não, isso não anula a outra maneira. É uma maneira diferente para você fazer na fase do teu jogo ou para mais de um inimigo. O inimigo pode ter aquele tipo de patrulha, você possa interagir com ele, e esse aqui não, fica fixo, tá? Como é que você faz isso? Para começar, você coloca ele como um sign, né? Ele tem que ser um comportamento de scene, beleza? O camaradinha mesmo, tá? Ele é um sprite, então ele tem, ó, 4 frames, só tem isso. Esses frames estão em loop, óbvio, que é para ficar sempre se mexendo, tá? 4 frames, beleza? E além disso, eu vou vir aqui e colocar o seguinte código. Eu tenho que colocar um evento de sistema, que é um evento chamado for each
para cada vez, né? O for each. O for each, ele vai abrir para mim um sub-evento, lembra? Eu aperto S com uma condição. Então as coisas começam a ficar mais grossas, né? Eu tenho que apertar S, tenho que apertar C, as coisas vão começar a acontecer. E o que eu vou fazer é o seguinte código. Comparar dois valores. Compare two values. Que, se vocês notarem, também é um evento de sistema. Tá? E aí eu coloco a seguinte concatenação. Isso aqui é uma concatenação, tá? É uma programação que vai derivar outras ações. Beleza? Eu vou colocar um cycle position, ou seja, eu quero que ele faça uma posição em ciclo, em loop. Tá? E aí isso aqui, para eu chegar nesse resultado, o próprio construct vai me dando, tá? Então eu começo com inimigo, o inimigo 2, vezes quem? Vezes sign. Tá vendo ali, ó? Sign é o behavior, tá? E aí eu coloco o ponto, e aí ele me dá as propriedades que eu posso criar. Que é a magnitude, o período, o valor e a posição. Eu quero a posição. Então é o cycle position. Viu como é que o construct é automático? Ele vai te dando dicas para o que você tem que fazer. E aqui o valor é menor. Menor que 0.25. Ah, Rafael, aonde você chegou nesse resultado? Então, eu testei alguns valores e nenhum deles funcionou. Eu testei 0.5, 0.2, 1, não funcionou. O que eu achei que ficou melhor nesse comportamento de vai e vem foi o 0.25. Depois eu fui pesquisar alguns arquivos de outras pessoas que já fizeram isso e bateu que eles colocam esse valor. Alguns colocam 0.30, alguns colocam 0.28, fica um negócio muito metódico. Eu acho que o 25 é neutro, né? A metade de 50, então é neutro. É um terço, na verdade, isso aqui, né? Isso aqui é um terço. Beleza? E aí eu fiz o oposto. Porque se ele está indo para um lado, ele precisa estar indo para o outro. E aí, ao invés de colocar um terço, eu coloquei o dobro para colocar um quarto. Né? Então, assim, mesmo código, maior que 0.75. Tá? Que aí com mais 25 eu fecho em 100. Então eu encontrei esses dois valores, o 0.25 e o 0.75, para completar esse loop de ficar nesse cycle position. Funcionou, vocês acabaram de ver aqui que funcionou. Não tem nada feito escondido, né? O construct não tem isso. E aí, ó, isso aqui é uma condição, tá? O construct precisa entender que isso aqui é uma coisa só, isso não funciona. Por último, eu faço um senão. Lembra do senão? O else. E ele não é um evento novo, ele é um subevento desse cara aqui, ó, que vai desencadear tudo, tá? Então tem que estar desse jeito. Se quando você fazer perceber que o seu não ficou, desfaça ou arraste para você colocar nos lugares corretos, tá? O senão. Então isso aqui são os três, não seriam três, né? Mas são os três eventos que vão desencadear aquele loop. E aí eu tenho duas ações. Eu coloco ele em mirror. Mas por que você coloca ele em mirror, Rafael? Porque o meu sprite está todo pro lado da esquerda. E quando eu quero que ele vá para o outro lado, eu preciso fazer um espelho. Tá? E aí eu coloco ele em mirror. Se o seu sprite não tiver, então não coloque em mirror, coloque em not mirror. Tá? Depende do lado que você está fazendo. Aqui, ó, é pro lado esquerdo. Então, como ele já está pro lado esquerdo, eu preciso que ele espelhe. Tá? E aí o senão, quando não for isso, vai ser isso. E aí ele faz um not mirror. Ele não espelha. Beleza? Então, é bem pequeno de se ver, mas é bacana quando se faz. Porque vocês conseguem criar muita coisa de forma mais automatizada. Funciona muito mais rápido, tá? Patrulha com Cine é bem legal. A gente chama isso aqui de patrulha com Cine, né? Ou com Sign. Que aí, dependendo de que intensidade eu coloque, o boneco fica doido. Aqui tem 400 a magnitude, tá vendo? Se eu colocar em 800, ele fica muito acelerado. Claro que ele vai acabar encostando em mim em qualquer momento. Aí você pode colocar uma colisão para o herói ser morto quando entrar em colisão com esse cara. Ou você matar ele com bullet, tá? Eu falei que falaria hoje do bullet, mas eu não trouxe o arquivo, tá? Vou deixar para a próxima aula. Vou falar do bullet e vou falar do... O que eu acabei de falar agora que eu falaria. Da contagem de Global Variations. Então olha como é que o boneco ficou doido em 800, ó. Ele quase cai da plataforma. Então tá muito louco, esse boneco tá muito louco. Eu vou deixar ele no padrão que começa
que é 100. Esse é o padrão que começa, tá? A magnitude é distância também? Não é só... É a intensidade. Quanto mais intenso, mais ele se desloca. Sacou? Olha lá, ó. Em 100, ó. Então isso aqui pode ser um inimigozinho que você mata ele por cima, pode ser um que você dispara um bullet para matar ele, pode ser N coisas. Aí pode ser o contrário, que quando ele encostar em você, você que morre. Né? Ou não morre, mas perde uma vida, fica mais fraco. Isso a gente vai falar de variações globais. Que eu posso me suicidar-se a mim mesmo, ó, e eu vou perdendo vida, tá vendo? Quando eu pego as moedinhas eu ganho vida, quer dizer, eu ganho pontos, depois eu subir e me suicido a mim mesmo. Beleza? Então isso aqui a gente vai começar a falar de variações globais, o spoiler da próxima aula, mas eu vou falar também de bullet. Eu vou começar a aula falando de bullet, tá? Na quarta-feira. Beleza? Era isso que eu queria passar. Não é bem um conteúdo inteiro, é mais uma dica, mas isso funciona sim e ajuda você a colocar vários inimigos, porque cada um vai ter uma programação única. Não patrulha, que tem que criar o sprite, criar os objetos, criar as colisões. Aquela maneira é um pouco mais complexa. Mas dependendo se você quiser limitar o espaço, aquela maneira é mais segura. Você tem uma limitação real. De uma plataforma, por exemplo. Aquele cara fica sempre naquela plataforma, ele não vai cair. Então você tem que limitar ele. Mas quando for um blocão, um chão contínuo, ou um céu que tem aquelas abelhas que ficam voando no céu, né? Aonde eu botar esse camaradinho, ele vai atuar. Beleza? Aquele joguinho Lapse World tem as abelhas, né? Que ficam voando e tal. Então é bem legal. Bacana? A dica do jogo é essa que eu tinha acabado de falar. O Lapse World. Ele é para celular. É bem legal. E é um jogo meio nostálgico da vibe Mario, da vibe Sonic. É um jogo de plataforma total. Tem moeda, tem ponto, tem os inimigos. Tá? Bem legal. Fica a dica aí se você quiser ver. Ele é programado em Construct 3. Tá? Esse jogo foi feito em Construct 3. Beleza? Fica a dica. Um beijo, um queijo.